Sou Marco Aurélio, e essa é a nossa primeira pré-aula de Fundamentos da Biofísica e Fisiologia. Esse assunto ele é tratado tanto no capítulo 1º da Silverton, quanto no capítulo 1º do Guyton. É imprescindível que você saiba sobre esses fundamentos para você se localizar no que diz respeito ao que a fisiologia estuda. Bom, quais são os alvos da biofísica, da fisiologia, da anatomofisiologia ou da fisiologia humana, como você queira falar aí em alguns pontos, né? Os alvos são esses, desde alvos atômicos até alvos de biosfera. São alvos que perpetuam funções químicas, biológicas moleculares, biológicas celulares, fisiológicas e até ecológicas, para explicar como que o organismo humano sobrevive. Então, sobre o ponto de vista fisiológico, quando a gente observa aqui por fora a fisiologia, a gente consegue perceber que a fisiologia ela consegue pegar muitos alvos dentro da área da química, da área da biologia celular ou molecular, avança, inclusive pegando um pouquinho aqui da ecologia, quando a gente estuda populações de uma mesma espécie. Ou seja, a fisiologia tem que ter um conhecimento prévio de química, tem que ter um conhecimento prévio também de biologia molecular, biologia celular, para que você possa, então, alcançar o alvo maior dentro da fisiologia, que é estudar a fisiologia dos demais sistemas. Isso mesmo, você vai estudar fisiologia sistêmica. Quando você estiver estudando lá fisiologia cardiovascular, não é do órgão coração, você vai estudar vasos, coração, função das veias, função dos vasos linfáticos e, consequentemente, vai conseguir compreender como que esse sistema funciona. Mas não é somente isso. Não é imprescindível somente que você entenda como que esse sistema funciona. É interessante você compreender como é que ele funciona dentro de um organismo vivo, ou seja, dentro do corpo humano. E isso não é uma tarefa tão fácil. Daí vem uma primeira questão. Como é que as células sobrevivem num órgão e esse órgão sobrevive dentro de um sistema no qual o sistema tem várias atividades, sendo que elas precisam ser compartilhadas com outros sistemas? Essas células sobrevivem devido a uma organização muito bem orquestrada, muito bem harmonizada, para que ele possa trabalhar em prol de uma atividade do corpo como um todo, o organismo. Então, os sistemas que são aqui formados, o sistema respiratório, o circulatório, o digestório, o imunitário, o nervoso, o endócrino, o sistema genital e urinário, o sistema tegumentar e musculoesquelético, eles atuam de uma forma bem harmônica para que você tenha o corpo inteiro funcionando. Como é que seria se o sistema respiratório, por exemplo, trabalhasse independentemente do sistema circulatório? Você poderia puxar o ar para dentro de suas vias aéreas, transportar o oxigênio dos alvéolos em direção aos capilares, mas se o coração não bombear, consequentemente, você não teria sangue chegando à periferia do seu corpo, levando os nutrientes, bem como o oxigênio, esse próprio oxigênio que foi captado do sistema respiratório. Então, a função não pode ser separada, não existe separação de função. Então, o que você aprende agora, dentro do alvo da fisiologia sistêmica, deve ser organizado aos pouquinhos na sua cabeça, de maneira tal a você integrar cada uma das funções. Não pensar num sistema isolado. Você vai aprender isolado, mas ao passar do tempo você vai começar a integrar estas funções uma a uma. Como é que esse sistema, então, funciona sem que um prejudique o outro? Para não ter prejuízo funcional de um para o outro, consequentemente, tem que haver um regente. A função integrada, né, ela visa sempre manter a homeostase. Então, não existe essa questão de um sistema reprodutivo, por exemplo, trabalhar isoladamente de um sistema musculoesquelético, de um sistema endócrino. Não existe função digestória sem que haja também um compartilhar de função circulatória. Não existe atividades desse sistema sem que haja função do sistema nervoso, do sistema endócrino. Então, as funções são integradas. Então, quando eu penso numa função circulatória, eu estou observando a função representativa dessa atividade circulatória, mas eu devo perceber como que esse sistema circulatório contribui com os demais sistemas. Quando eu penso numa função digestória, eu tenho que analisar a sua função representativa
como, por exemplo, de converter o alimento em partículas que possam ser transportadas no sangue, mas eu tenho que voltar para a circulação para pensar em como que esse transporte ocorre. Quando eu penso num sistema endócrino, onde as glândulas vão liberar os hormônios e esses hormônios vão atuar na regulação de funções, eu vou procurar manter a homeostase pensando que ele cai na circulação para chegar num órgão-alvo que pode ser de qualquer um desses sistemas aqui. Então, é muito importante reconhecer que existe certamente alguém que comanda. E quando a gente pensa nisso, quem é o regente? Quem seria esse comandante geral de todas as funções do nosso corpo? Esse regente é o sistema nervoso. O sistema nervoso tem um papel chave no controle das funções. O sistema nervoso ele vai simplesmente informar que deve se ligar ou desligar uma função, sem grandes modulações. Deixa a modulação para um próximo passo. Quando ele fala, por exemplo, de um coração contrair, ele só manda o comando de contração. Quando ele manda um comando para o músculo cardíaco relaxar, é só para ele relaxar. Quando ele fala para uma função respiratória acionar uma inspiração, o contração do diafragma, é o comando de ligar o músculo e entrar em atividade. Quando ele faz com que essa musculatura movimente de forma voluntária, quando uma glândula libera um hormônio, quando uma musculatura lisa contrai um vaso sanguíneo intravascular, quando o seu útero, por exemplo, no processo de gravidez, no processo de parto, perdão, ele começa a desenvolver ali seus papéis para a expulsão do feto, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso. Controle é a palavra-chave do sistema nervoso. Mas existe uma necessidade de você regular. Porque não adianta ligar e desligar. Você imagine só o seu coração funcionando com um sistema de liga e desliga. Você não teria condições de bater cerca de 70 a 72 vezes por minuto numa condição de normocardia. Se o seu coração tivesse que ser ligado e desligado e não tivesse um ritmo a ser adotado, consequentemente, você teria prejuízo das funções cardiovasculares. Como é que seria você, por exemplo, ligando a função de deglutir sem desligar parcialmente a função respiratória? Você inspirava e, ao mesmo tempo, deglutia e o alimento, ao invés de cair para o esôfago e para o estômago, poderia ir para a sua traqueia, causando ali uma presença de um corpo estranho no pulmão, resultando numa pneumonia. Então, tem que haver uma regulação. O coração, por exemplo, que a gente estava falando agora há pouco, não pode ser só ligar e desligar. Tem que ser ligado e tem que ligar tantas vezes por minuto, num ritmo X, numa frequência X. Então, tem que ter um regulador. E quem é que regula a função do nosso corpo? O sistema endócrino. A função do sistema endócrino é falar assim: beleza, frequência cardíaca, aumente, mas aumente tantas vezes por minuto. Frequência respiratória, condição de um músculo respiratório, contraia, mas contraia tantas vezes ao longo de um minuto para garantir tantos ml de gases sendo transportados para o pulmão. A função endócrina faz com que você tenha, por exemplo, a liberação de tantos microlitros, tantos nanogramas, tantos ml de determinadas substâncias que caem no sangue. Por exemplo, para você manter o seu sistema de função da regulação dos carboidratos com o nível de glicose no sangue em 100 miligramas por decilitro, se você tivesse que manter ali abaixo de 99, por exemplo, para garantir isso, ele tem que liberar um hormônio que tira um pouquinho essa glicose do sangue e transporta para as células. Então tem que liberar a insulina. A insulina vai lá e faz um efeito hipoglicêmico, reduzindo os níveis de glicose no sangue. Então não é para liberar só. Se fosse por atividade do sistema nervoso, liberaria a insulina. Mas eu tenho que liberar quanto de insulina? Aquela quantidade proporcional a transportar X% da glicose para as células musculares e adiposas, de modo que você fique com uma porcentagem X de normalidade dessa glicose no sangue. É para você fazer o coração contrair e contrair tantas vezes por minuto. É para o seu cérebro funcionar num ritmo X, para que o seu sono tenha tantas horas, para que as suas funções reprodutoras tenham função bem adotada com atividade em determinado momento da vida. Todos os processos são regulados. Eles precisam ter horário para acontecer, um nível de acontecimento, uma intensidade, uma frequência
garantida. E essa regulação, quem faz o ajuste fino, de fato, são os hormônios do sistema endócrino. Então, assim a gente consegue compreender quais seriam as bases funcionais dos fundamentos da fisiologia. Fique atento à nossa próxima pré-aula, que vai dar continuidade a esse assunto.